Deus abençoe a todos os ouvintes da palavra do dia. Vamos tomar esse café. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor Jesus nessa manhã preciosíssima. Esse dia que nos deu o Senhor, glória a Deus, depois da noite, né? Talvez a noite não foi boa para muitas pessoas, né? Talvez a noite foi muito fria para muitas pessoas, dolorida, angustiante, né? Mas para outros foi uma noite tranquila, uma noite abençoada, não é verdade? Mas enfim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, sempre de manhã uma esperança. Sempre de manhã a gente espera coisas novas, surpreendentes, né? Glória a Deus, e que hoje seja um dia abençoado. Esse que estava internado, que venha ter alta, né? Esse que está de luto, venha ser consolado. E que esse dia seja um dia de vitória para muitas pessoas. Amém? Vou estar lendo a palavra aqui, porque ai da gente se não dá café da manhã para a alma. Ai, meu Deus. Né? Então, vamos dar então. Verdade? Glória a Deus, né? Eu gostaria de ler aqui em João, no capítulo 8, como ele é extenso. Esse capítulo 8 de João, ele tem 59 versículos. Mas a gente vai ler alguns, porque senão fica muito extenso, né? E vamos meditar naquele que o Senhor der. Amém? Vamos ler o versículo 36 em diante. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também visto junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: Se vocês fossem filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vós tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido? Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disseram-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí do meu pai e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, vocês não acreditam. Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que vocês não acreditam? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não as escutais, porque vocês não sois de Deus. Vocês não são de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós mesmos que esse homem é samaritano e que ele tem demônio? Jesus respondeu:
Eu não tenho demônio. Antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. E em verdade vos digo, que se ninguém, na verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aí eles falaram assim: agora conhecemos que tu tem demônio mesmo. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca vai ver a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Quem és tu? Quem és tu? Aí Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que eu não conheço, eu serei mentiroso como vocês. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, ficou muito feliz por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda nem 50 anos tu tens e você viu Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Meu Deus do céu, Jesus querido. A gente está vendo aqui um discurso, uma discussão, né? Um discurso entre os judeus e Jesus, né? Porque não foi fácil Jesus introduzir o Evangelho. Não foi fácil porque eles estavam vivendo na lei, aí só que eles viviam na lei, mas eles sabiam que o Messias ia chegar. Só que quando chegou, né, eles achavam que era diferente, que ia nascer lá no palácio de Herodes, a coisa assim. E eles não aceitaram o nascimento do Senhor Jesus. Eles acharam que não era dessa forma. Aí Jesus veio pregando o Evangelho. Para eles foi assustador. Muito assustador, né? E começaram a discutir. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos santos. Nós somos isso. Nós somos livres, né? E aí eles responderam assim para Jesus: como sereis livres? Nós somos livres, né? E Jesus introduzindo o Evangelho, Jesus falando da graça. Mas, né, fazer o quê? Eles estavam alicerçados na lei de Moisés e não conseguia enxergar ao longe as promessas, porque que adianta, né? A gente ter a palavra de Deus e quando ela está se cumprindo, a gente se fazer vista grossa, como está acontecendo nos dias de hoje. A gente tem a palavra de Deus na mão, a gente tá lendo ela, está ouvindo as pregações, estamos fazendo vista grossa. Igualzinho esse povo aqui, igualzinho. Eles estavam com a lei, e a lei falava que Deus ia levantar um profeta igual a Moisés, né? Deus nunca deixou de falar. Eles tinham o livro do profeta Isaías, que eles liam no templo o tempo todo. E ali estava falando da vinda do Messias. Glória a Deus. Estava falando que a virgem ia conceber, ia ter um filho. E eles não acreditaram quando Deus usou Maria para gerar Jesus. A virgem concebeu. A promessa em Isaías foi cumprida e eles não enxergaram.
A mente estava bitolada, a mente cauterizada, vivendo naquele ciclo da lei, naquela roda da lei, fechados, e não abriu entendimento, não abriu os olhos para enxergar que a promessa estava ali diante dos olhos deles, sendo cumpridas. E eles discutindo, Jesus falando e eles discutindo. Jesus diz assim, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Ele estava falando dele mesmo. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ai, como libertar? Nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus falou assim, eu sei que vocês são filhos de Abraão. Eu sei. Mas vocês estão querendo me matar. Porque a minha palavra não entra em vocês, em vós. Eu estou falando para vocês o que eu vi junto do meu pai. Tá? Eu vi junto do meu pai. Vocês, vocês falam que é filho de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer o que o pai de vocês fazia, que é Abraão, né? Abraão creu pela fé. Abraão acreditava na palavra do meu pai. Abraão entregou o filho a ser sacrificado, né? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer as obras que Abraão fez. Esse homem tem demônio. Foi isso que eles responderam. Esse homem está falando que é filho de Deus? Aí falaram que Jesus estava endemoniado. Ai, meu Deus. Né? Ai, meu Pai eterno. É isso aí. É o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão dizendo que nós, os servos do Senhor, estamos endemoniados. E eles estão certos. Eles estão comendo na mão de Satanás, fazendo as obras de Satanás, estando do lado de Satanás. E é nós que estamos errados. Está entendendo? Aí, o Senhor Jesus, né, falando assim, disseram depois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Aí Jesus falou assim, se vocês tivessem Deus por pai, vocês iam me amar, porque eu nasci de Deus, eu vim de Deus, Deus me enviou, né? Porque vocês não entendem a minha linguagem, porque vocês não podem ouvir a minha palavra, porque sabe quem que é o pai de vocês? O diabo. E vocês querem satisfazer a vontade do pai de vocês, que é o diabo. Ele foi homicida, assassino. Ele nunca se firmou na verdade, porque não tem verdade nele. Quando ele fala mentira, ele está falando do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Está entendendo? Então, as pessoas, Jesus falou que as pessoas que não é do lado da verdade, eles amam a mentira. É mais fácil eles acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Porque a verdade confronta. Está entendendo? A verdade muitas das vezes traz decepção para muita pessoa. Porque a verdade não tem nada contra a verdade. A verdade aparece. Por exemplo, alguém pode falar mal de você, pode falar mal de nós, da gente, mas a verdade aparece, né? A verdade aparece. Mas Jesus falou rasgado aqui. Jesus falou taxativamente, radicalmente. Jesus não passou pano, não.
Ai, meus amados queridos, eu vou falar direitinho aqui com vocês, para não magoar vocês, porque senão vocês vão embora e não vão escutar o que eu tenho para falar. Ai, meus filhinhos, vem aqui, meus amados filhos de Abraão, queridos. Olha, vocês têm promessa de Abraão, fica aqui do meu ladinho, que eu vou falar com todas as palavras carinhosas para vocês, porque senão vocês vão dispersar, senão vocês não vão ganhar salvação. E Deus me enviou para salvar vocês, queridos, amados, lindos, bonitos, fiéis. É que vocês não estão entendendo, mas eu vou fazer vocês entender, meus queridinhos, amados. É isso. Jesus usou essas melação. Jesus passou pano, Jesus passou a mãozinha na cabecinha, deu leitinho para eles? Ah, lógico que não. São cobras criadas, são serpentes venenosas, são raça de víboras. Foi isso que Jesus falou, foi isso que João Batista falou. As pessoas têm que acordar, têm que ser chacoalhada mesmo, não tem essa de ficar lambendo não. Para com isso, irmão. Para com isso, minha irmã. Ai, meu Deus, eu tenho que saber falar, tenho que usar bem as palavras, porque senão essa irmã nem vai ser mais do círculo de oração. Ah, eu tenho que saber falar, porque senão a minha filha vai sair de casa. Eu tenho que saber falar, eu tenho que ter estratégia, porque senão eu vou perder. Ah, tá bom, vai nessa. Jesus falou declarado claramente. Jesus falou rasgado, porque se não falar rasgado, a pessoa não entende, gente. Muitas das vezes a gente tem que falar, acorda para a vida, levanta daí, toma vergonha na sua cara, desperta. Quantas das vezes Deus falou, desperta tu que dormes? Não é verdade? Eu não vejo Deus usando lambeção com as pessoas aqui na Bíblia, não. Não vejo. Ele sempre falou rasgadinho mesmo. E aqui no verso 44 ele fala mesmo, vocês têm por pai o diabo, vocês querem satisfazer a vontade do diabo. O diabo foi homicida, ele é homicida, ele nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, ele está falando que ele é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e vocês gostam de fazer mentira, vocês gostam do pecado, vocês gostam da mentira. Tem pessoa que adora mentira, gente, né? O que a gente está vendo no mundo aí que está acontecendo? As pessoas amam a mentira. Quer dizer, as pessoas que eu quero dizer, né, irmãos, que seja bem claro, entendido, entre parênteses, tá? As pessoas, entre parênteses, porque a gente vê que a igreja do Senhor, ela é santa e ela é verdadeira, ela não compactua com mentiras, tá? Mentiras é do diabo. Quantas pessoas saem da igreja porque preferem acreditar na mentira? Chega um e fala, a outra vai e acredita e vai junto, coitada. Né? Defama os irmãos, defama os pastores e aí depois vai e conta para outra e a outra acredita e sai da igreja, sai do ministério, sai do serviço. Meu Deus, né? Mas porque eu vos digo a verdade, vocês não acreditam. Quem dentre vós me convence de pecado? Né? Se eu vos digo que é verdade, se eu estou falando para vocês que é verdade, por que vocês não querem acreditar? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Tá vendo? Então, o Senhor Jesus, muito inteligente, porque Ele é o Pai da inteligência, Ele é o Pai do conhecimento, né? Ele fala do jeito que eu falei aqui agora. Entre parênteses, né? O povo de Deus, quem é de Deus, as ovelhas de Deus, não aceita mentira não. Quem é de Deus ama a verdade. Não, mas eu não vou contar a verdade, porque se eu falar a verdade, nossa, não vai dar certo.
Gente, não importa as consequências, a verdade tem que ser dita. Não importa as consequências. Pode doer, mas só que vai dar tudo certo, porque a verdade é limpa, a verdade é santa, a verdade vem de Jesus. Eu vou aqui resumir, porque já chegou a hora da oração. Então eu vou passar aqui para o finalzinho, que esse finalzinho aqui é tremendo, né? Aí eles falaram assim, ó. Ih, tá vendo? Vocês... Como que... Agora nós acabamos de acreditar mesmo que tu és mentiroso, falando para Jesus, né? Você tá falando que tu és maior do que o nosso pai Abraão, você está dizendo que nosso pai Abraão, você conhece ele, que é isso, que é aquilo. Como que você nem 50 anos você tem? Como que você conheceu Abraão? Abraão existiu lá no começo, lá, e nós somos a geração de Abraão, né? Quase 3.000 anos atrás. Como é que pode falar que conhece Abraão? Agora a gente está vendo mesmo que tu tens demônio. Como que você pode falar que você viu Abraão? Porque Jesus falou assim, Abraão, ele esperou tanto para ver esse dia, né, a minha vinda aqui na terra. Ele esperou tanto por isso e ele viu e acreditou e se alegrou. Ai, pronto. Como que pode isso? Nem 50 anos tem, diz que viu Abraão e diz que Abraão queria ver ele aqui conosco. Ai, meu Deus. Gente, é tremendo esse versículo. Gente, eu amo essa passagem, eu amo, porque Jesus ergueu a mão e falou assim, ó, glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus disse assim, antes de Abraão existir, eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Eu sou o grande eu sou que falou com Moisés na sarça ardente. Eu sou Deus em cima no céu, embaixo na terra. Antes de existir a humanidade, eu sou. Eu sou todo-poderoso. E fora de mim não há Deus. Glória. Aleluia. Entendeu? Deu para entender, meus amados, queridos irmãos ouvintes da palavra do dia? Jesus Cristo é o ontem, hoje e eternamente o nosso Deus, o nosso Salvador. Aquele que disse que quem crê nele nunca vai ver a morte. Nunca vai ver a morte, porque passa da morte para a vida. Né? Aquele que crê nele, aquele que honra, aquele que obedece a ele, que está do lado dele, que ama ele acima de tudo, de filho, de família, de pai, de mãe, de tudo, que ama ele, que respeita a ele, que honra a sua palavra, que luta pela verdade. Glória a Deus. Porque hoje nós estamos vendo aí no mundo, ao nosso redor, irmãos que estão vendo que a palavra de Deus está se cumprindo e em vez de se agarrar com Deus, está se afastando de Deus. Está se afastando. Que Deus tenha de misericórdia. Que Deus tenha de misericórdia, que nós venhamos ser aqueles que são da verdade, como ele falou aqui, os que são de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve o que está sendo falado. Agora, quem não é de Deus, vai andar atrás das suas mentiras, vai andar atrás dos seus desejos, vai andar a satisfazer os desejos do inimigo, vai? É isso aí. Pois o inimigo vai preparar para você, no final de semana, para você ir no cinema, para você ir em tudo quanto é lugar, menos para você adorar a Deus. E cuidado, porque você pode cair nessa conversa.
Mas os que são de Deus, ouve a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Orando sempre, sentirás a graça do Senhor, que nos dá vitória em Jesus de Nazaré, o Supremo, majestade eterna, a autoridade maior, vencedor. Glória a Deus. Aleluia.